E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai desbravar juntos o relatório gerencial de abril de 2026 do fundo FGAA11. Olha, para quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, ver a taxa Selic caindo pode dar aquele frio na barriga, né? Mas e se a gente parar de encarar isso como uma crise? Na verdade, é muito mais jogo ver isso como uma simples mudança no clima financeiro. A gente vai entender direitinho como a gestão do fundo está ajustando as velas para navegar nesses novos ventos e, o mais importante, garantindo aquela segurança e estabilidade que todo portfólio de quem está começando precisa ter. Mas antes da gente avançar, um aviso rápido, porém absolutamente essencial que está aí na tela. E importante, todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise. Ter essa clareza é o primeiro passo para investir com responsabilidade, certo? Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade os dados de abril de 2026, esse relatório, ajuda muito a olhar para o universo do agronegócio. Imagina que uma carteira de investimento sólida é exatamente como um pedaço de solo fértil. A volatilidade do mercado, o sobe e desce dos juros, tudo isso é só o clima mudando, as estações passando. O grande segredo aqui não é tentar controlar se vai chover ou fazer sol, porque isso é impossível. O foco tem que estar na qualidade da semente, em como a gente prepara a terra com diligência. É isso que garante aquela colheita farta no final das contas. E para nossa conversa ser super previsível e segura, a gente dividiu essa análise em 5 passos bem simples. Primeiro, o efeito Selic. Depois, a manutenção da carteira, seguida pela gestão de reservas. Aí a gente passa para liquidez e descontos e fecha com um plano de ação prático, passo a passo. Começando então pelo nosso ponto número 1, o efeito Selic, ou como a gente prefere chamar, entendendo o clima do mercado. A queda da Selic é aquele gigante na sala que a gente precisa encarar, porque mexe direto nas expectativas. E a gestão do FGA11 é super transparente ao mostrar que essa queda tem, na verdade, dois lados. É uma via de mão dupla. Do lado A da balança, sim, o rendimento nominal imediato daqueles ativos pós-fixados acaba diminuindo. É isso que costuma gerar aquela ansiedade no curto prazo. Mas olha o lado B, olha a genialidade da economia aí. Com o tempo, juros menores aliviam muito o custo de quem pegou o crédito. Em outras palavras, a fazenda que pegou o empréstimo ganha um baita fôlego financeiro para operar e o risco dela dar um calote cai drasticamente. Resumindo, o investimento como um todo fica muito mais seguro e robusto. E isso ilustra brilhantemente o que a gente vê neste dado. Mesmo com o cenário de juros caindo, o fundo provou que é resiliente e entregou uns bons 11 centavos por cota referentes a abril. Para colocar isso numa perspectiva que faça sentido, isso representa um retorno de 1,16% ao mês sobre o valor patrimonial e, detalhe, totalmente isento de imposto de renda. Se a gente fosse comparar isso com o investimento tradicional que cobra imposto, a gente está falando de uma rentabilidade tributável equivalente a impressionantes 138% do CDI. Ou seja, a estratégia funciona e muito na prática. O que já nos puxa para o nosso próximo ponto. Dica 1. Manutenção da carteira, porque a tese não muda com o vento. A filosofia da gestão aqui é super firme. Uma estratégia sólida não entra em pânico cada vez que a taxa de juros desce um degrau. Não tem atalho, pessoal. O foco tem que ser a qualidade. Os pilares do FGA11 estão aí na tela. Pagamentos caindo rigorosamente em dia, prêmios relevantes que já estão contratados, garantias reais sendo vigiadas com lupa e uma disciplina operacional absurda. Pensa comigo. Para quem está começando, isso é como fazer a manutenção do seu melhor trator. Não faz o menor sentido jogar o trator inteiro fora só porque o tempo esfriou, concorda? O segredo é manter o que é estável operando bem e fugir daquelas apostas malucas de curto prazo. Vamos passar para a dica 2 e ver como isso se constrói na prática. Gestão de reservas. É o nosso armazenando grãos para o inverno. Sabe aquele produtor rural experiente que nunca vende toda a colheita de uma vez? Ele sempre guarda um pouco no silo, né? Para se garantir na entre-safra. No mundo financeiro, isso é o acúmulo de lucros retidos. E o relatório de abril mostra que as reservas do fundo subiram de forma muito consistente, chegando a pouco mais de 12 centavos por cota. Tinha sido 0,118 antes e agora subiu. Isso é um baita de um colchão financeiro. Para quem está começando, isso significa que a gestão tem caixa, tem fôlego e tem disciplina para passar por esse ciclo de juros menores com total tranquilidade, mantendo os pagamentos seguros e previsíveis. Chegamos então à dica 3, liquidez e descontos. Como comprar com desconto e com segurança. É bem aqui que a gente separa a emoção do mercado da razão da gestão.
Quando as coisas ficam voláteis, a galera costuma vender por impulso. Mas dá uma olhada atenta nessa tabela. No fim de abril, a cota no mercado estava sendo negociada a R$ 9,23. Só que o valor patrimonial real, o que os ativos do fundo realmente valem, era de R$ 9,46. Isso dá um desconto de 2,43%. Descomplicando, é literalmente como poder comprar uma fazenda espetacular pagando menos do que o avaliador diz que ela vale. E a gestão não perdeu tempo. Em maio, aproveitando essa pechincha, eles foram lá e recompraram uns R$ 500 mil em cotas próprias, gerando um valor enorme para o longo prazo. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é esse número gigante aqui, R$ 963 mil. Esse é o volume médio diário de negociação. O medo super compreensível de quem está começando a investir é colocar o dinheiro em algum lugar e depois não conseguir tirar na hora que precisar, né? Bom, essa liquidez diária maciça prova que o mercado para essas cotas é super ativo. Dá para entrar e sair do investimento com uma facilidade enorme, sem causar aquele caos no preço. Isso traz uma paz de espírito que, olha, não tem preço. Toda essa fundação nos leva ao momento de amarrar tudo isso, o plano de ação prático, a nossa colheita. Aqui estão os 3 passos de ouro tirados do relatório. Passo 1. Aprenda a separar aquele ruído emocional do mercado do que o fundo realmente está entregando. O preço que pisca em vermelho e verde na tela muda todo dia, mas a saúde das operações de crédito continua super robusta. Passo 2. No fim do dia, valorize o que importa, que são garantias fortes e empresas pagando suas contas em dia. E o passo 3, visão de longo prazo, sempre. Nada de deixar pânico ou euforia de curtíssimo prazo mandar nas suas decisões. O foco é a saúde do solo onde a gente está plantando e não a tempestade passageira. Para fechar nossa conversa de hoje, fica essa provocação para a gente pensar. A carteira de investimentos está realmente preparada para as mudanças no clima do mercado? Como a gente viu, ter uma base sólida, processos rigorosos e aquela paciência para construir reservas é o que transforma o medo da volatilidade na certeza absoluta de uma colheita farta no futuro. Vale sempre a pena estudar mais, ficar de olho nas garantias e cultivar a paciência de quem entende que cada estação tem seu tempo. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.